Apocalipse capítulo 3, versículos de 7 a 13. Carta à igreja em Filadélfia. Essa é a sexta carta que João escreve às igrejas da Ásia Menor. Cada igreja tem uma mensagem para as igrejas da atualidade. Devemos sim aplicar em nosso meio cada um dos ensinamentos de João às igrejas do Apocalipse. Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo de 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tem pouca força. Entretanto guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei a prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para nós nesta noite. O texto ele conclui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E queremos pedir que o Senhor esteja falando ao nosso coração através da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Carta à igreja de Filadélfia. Essa é a sexta carta que João dirige às igrejas da Ásia Menor. Como eu falei antes, cada igreja dessa tem uma mensagem que deve ser aplicada nas igrejas da atualidade. E certamente todas elas têm censura, têm elogios, têm palavras fortes que Deus falara, mas também tem palavras de ânimo, palavras que vêm encorajar a igreja nos dias de hoje. Essa igreja que nós poderíamos chamar da igreja modelo, ou a igreja fiel, ou igreja padrão, ou igreja missionária. Essa é a única igreja que não recebe nenhuma censura de Deus. De todas as igrejas que João escreve a carta, essa é a única que só recebe elogios. E nós vamos entender por que essa igreja recebeu tantos elogios. As outras, Deus falava do que estava acontecendo, ele censurava o que a igreja estava fazendo, trazia algumas palavras de conforto, mas também trazia aquela palavra dura de que a igreja precisava. Diferentemente de todas as igrejas do Apocalipse, das 7 igrejas,
essa é a única que só recebeu elogio de Deus. E eu começo aqui a pensar comigo, e a nós como igreja, o que Deus pensa de cada um de nós como igreja. Olhe para você agora, que você é igreja. Igreja não são paredes, igreja não são aqui esse templo físico, mas a igreja somos nós. E eu começo a fazer essa pergunta para você que está me ouvindo: como Deus vê você como igreja? Como Deus olha para você e talvez faça retrate a igreja através da sua vida? Evidentemente, nós somos pecadores, nós somos falhos, mas é claro que nós também temos nossos valores, nossas virtudes. Mas a igreja de Filadélfia é a igreja que nós devemos seguir todo exemplo, uma igreja que aproveitou as oportunidades. E o ponto central aqui é exatamente que ele diz que tem a chave e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Um teólogo chamado Leonard Ravenel, escritor evangelista, cristão britânico, ele tem um livro que diz assim: por que tarda o pleno avivamento? Eu não li o livro, li alguns trechos do livro, algumas partes, e ele dá muita ênfase sobre a igreja que pratica a leitura da palavra de Deus e a igreja que ora. E ele vai dar uma ênfase ainda maior na oração da igreja. E ele começa a ver um retrato das igrejas de hoje em dia, como elas estão longe de um verdadeiro avivamento. Porque o avivamento começa com uma vida no altar, com uma vida de leitura e automaticamente com uma vida de oração. Ele diz uma frase interessante que eu peguei, e ele diz mais ou menos assim: se Jesus voltasse hoje, se Jesus viesse de novo, ele não limparia o templo, mas limparia o púlpito. O que ele quis dizer isso, Roberto? De tantas baboseiras, desculpa a expressão, de tantas aberrações que tem partido do púlpito para as igrejas. E ele diz essas palavras. Mas nós vamos hoje estudar, pregar sobre a sexta carta que João escreve às igrejas da Ásia. Todas essas cartas às igrejas, elas são contextualizadas. O que é contextualizado? É que Deus olha a cidade e olha a igreja. Deus conhece os membros da comunidade, mas Deus também sabe como a comunidade se comporta na cidade. Perceba que todas elas, eles trazem uma mensagem central de como era aquela cidade. Por exemplo, Filadélfia era a cidade mais jovem das 7 igrejas. E essa cidade ela foi fundada pelo reinado de Átalo II, aonde dá a ideia de que aquela cidade ela era a cidade fraternal, ou cidade do amor fraternal. Primeiro que começa com a cidade que amava o seu irmão. Era uma cidade, por isso que ele vai dizer, as portas que Deus fez e ninguém abre. As portas da cidade, elas estavam abertas para a indústria, para o comércio, para o idioma, para a cultura, e acima de tudo para a pregação do Evangelho. Essa carta vai falar muito ao nosso coração das oportunidades que nós recebemos de Deus e ficamos de braços cruzados, ficamos talvez esperando as outras pessoas tomarem uma decisão. Talvez nós estamos esperando que outras pessoas façam aquilo que é competência nossa. E essa carta vai falar exatamente daqueles que estão negligentes da obra do Senhor. Vejam só, essa cidade era uma cidade pequena que sofreu com os abalos de terremotos, mas foi uma cidade que não se dobrou diante das circunstâncias. O que nós vamos entender é que essa igreja ela era desafiada a não perder as oportunidades que Deus dera para ela. E era uma igreja que não abria mão
de ser exemplo para a comunidade. Era uma igreja que não abria mão de dar testemunho de Deus diante de um mundo pecaminoso, diante de uma nação pecaminosa. E eu começo a pensar, voltando lá para o livro de Gênesis, capítulo 6, quando Deus manda o dilúvio sobre a terra. Qual foi o motivo do dilúvio? Foi a perversão, foi a maldade que tomara conta da nação. Os homens eram maus, está escrito lá em Gênesis capítulo 6. E Deus diz assim: resolvi dar cabo a este povo, desculpa a expressão, essa gente ruim que eu coloquei no mundo. E ali, quando Deus vê toda aquela maldade, o que é que ele faz? Ele vai agora olhar para as pessoas que estavam ali, que poderia ser salvo daquele dilúvio. E a Bíblia diz que Deus encontra um homem chamado Noé, um homem que viveu no meio do mundo perdido, um homem que viveu no mundo de maldade, de todo tipo de atrocidade. Mas esse homem, a Bíblia diz que Deus, que Noé, achou graça diante dos olhos de Deus. Perceba se isso não pesa para nós, de Deus olhar para Noé e dizer: eu achei graça neste homem que está no meio de uma comunidade perversa, maldosa, inveterada na maldade, na prostituição. Mas eu achei graça, eu escolhi este homem. E eu começo a olhar para nós agora como igreja. E se Deus diria nesta noite para mim e para você, que achou graça, Magdala, que olhou para você, talvez é você que eu escolhi. Será que nós somos esses representantes de Deus aqui na terra? Será que nós estamos fazendo, pelo menos por onde, ser esses bons representantes de Deus aqui na terra, Vanessa? Ou nós estamos também seguindo o mesmo padrão da impiedade e da maldade que operava sobre essas pessoas? E essa igreja aqui de Filadélfia, ela traz para nós uma grande lição de alguém que perseverou, alguém que cuidou, alguém de que não se envolveu com as coisas erradas. É possível? É possível no mundo de impiedade que nós vivemos, de ofertas tentadoras, de coisas fáceis que entram na nossa casa, na nossa igreja, permanecer fiel. É possível sim, e é por isso que nós estamos a cada dia lutando pela vida de santidade. O texto começa com aquela mesma frase que ele diz para as outras igrejas: ao anjo da igreja. A responsabilidade é agora do anjo que recebe a palavra de Deus para entregar para a igreja. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o que é santo, verdadeiro, e aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ele começa a mostrar as grandes virtudes da igreja de Deus, porque essa igreja permanecera firme no Evangelho. Ele já começa a mostrar aqui dois importantes atributos de Deus para a vida da igreja. Se nós queremos ser uma igreja padrão, se nós queremos ser os verdadeiros representantes de Deus aqui na terra, ele começa mostrando o início do caminho, por onde nós começamos a trilhar. É o caminho da santificação e o caminho verdadeiro. Vamos entender por que disse essas palavras. A autodescrição de Jesus é uma introdução à carta aos crentes de Filadélfia e também para mim e para você nesta noite. Quando ele diz assim, essas coisas, diz o santo e o verdadeiro. É muito difícil você trazer essa palavra para a nossa aplicação, de dizer Deus é santo e eu também sou santo. Se nós olharmos para os nossos pecados, se nós olharmos para as nossas mazelas espirituais, é bem provável que nós não tenhamos coragem de dizer
que nós somos santos. E eu começo a olhar para mim, eu sentado ali agora, o presbítero André fazendo um momento de confissão, de perdão dos pecados, e esse é um momento que eu começo a dizer, meu Deus, como nós somos pecadores, Roberto, como nós somos esses homens inveterados no pecado, e ainda somos recebidos por Deus. Louvado seja o nome do Senhor, não porque Ele recebe os nossos pecados, mas que Ele recebe cada um de nós, mesmo com as nossas falhas e com os nossos pecados. Mas a santidade é algo extremamente importante na vida do cristão que quer seguir uma vida com Cristo. Ele fala, santo e verdadeiro, é uma característica de Deus, é um atributo de Deus, que também ele é transferido ao homem, que ele é comunicado com os seus filhos. O santo e o verdadeiro. Verdadeiro, por quê? O verdadeiro, a palavra grega significa real, e no hebraico significa confiável. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma grande crise de identidade, de integridade no meio da igreja de Deus. Em quem acreditar, em quem confiar. Mas a igreja, ela é reconhecida pela integridade, pela confiabilidade, pela vida que ela leva diante de Deus. E ele fala para essa igreja, vocês são confiáveis, vocês realmente é aquela pessoa que é real. Ele separa essa questão de verdadeiro em duas lições. A primeira é quando ele fala que os judeus se diziam judeus, aqueles que se diziam e não eram judeus. É mais ou menos aqueles que se dizem cristãos e não são cristãos. Por isso que ele fala essas palavras, eu sou o verdadeiro, eu sou o Deus único. Mas aqueles que se dizem cristãos não são. Ele traz essa experiência, como ele traz também a questão dos deuses. A nação politeísta adorava vários deuses. Era um povo que queria adorar a tudo, não só politeísta, mas panteísta também, que tudo era Deus, a cadeira era Deus, o sol era Deus. Então eles tinham essa adoração em todas as coisas da natureza. Eu sou o verdadeiro Deus. E ele vai dizer aqui, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. É muito provável que muitos peguem esse versículo isolado para trazer benefício para o seu comércio, né? Pregar, aquele que tem a chave e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Há muitos que trazem esse texto para as suas benesses, para aquilo que eles querem receber. Mas o contexto aqui não diz nada sobre essas coisas. Lembrando que Deus é poderoso para abrir porta em qualquer lugar, para dar bênção onde Ele quer qualquer pessoa. Mas pelo menos o contexto aqui, a chave aqui, é a autoridade de Deus sobre a igreja. É quando Ele reitera as palavras de Jesus a Pedro, que Ele diz, eu sou esta pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. É quando ele começa a mostrar a autoridade dele sobre a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entendemos que ele começa agora a mostrar a necessidade de ser uma igreja que testemunhe, que prega o evangelho, que evangelize, que acima de tudo proclame a sua palavra com fidelidade, com aquilo que Deus tem mostrado. Amém, meus irmãos? Quais são as dificuldades que nós temos? São as mesmas dificuldades que eles tiveram, que eu vou mostrar para vocês em alguns versículos seguintes. Ele diz, ele tem a chave de Davi, é a autoridade máxima. Nós nos preocupamos muito com a igreja,
nós nos preocupamos muito com a aparência da igreja, mas devemos ter em mente que a igreja, ela é de Deus. O povo que está aqui é um povo que Deus escolheu, e não temos que temer qualquer coisa. Ele diz aqui que ele tem a chave, Cristo repartiu este privilégio para a igreja de Deus. Nós somos só privilegiados em estarmos aqui proclamando a palavra de Deus. Nós somos privilegiados em dizer para você que está em casa, você que está aqui, que Deus, Ele é que cuida da sua vida, que Deus é que cuida da igreja, em todos os sentidos. Ele tem a chave, Ele abre, Ele fecha, Ele faz conforme a sua vontade. Ele diz: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tem poucas forças. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando ele diz assim, conheça as tuas obras, há dois sentidos para nós. O primeiro é negativo e o segundo é positivo. Quando ele diz assim, conheça as tuas obras, se formos usar o lado negativo, é como se ele dissesse assim: conheça as suas obras e sei muito bem do que você está fazendo, a sua negligência, a sua vida que não condiz com a minha palavra. Se nós usarmos para o lado positivo, ele vai assim: conheça as tuas obras e sei que você tem perseverado. Conheça a sua aflição. Eu sei das dificuldades que você tem enfrentado. Olhe como podemos trazer isso para essas duas interpretações, para que nós venhamos a pensar como igreja. Se Deus está dizendo, conheça as suas obras, e está cobrando de nós uma posição, ou se Deus está dizendo, conheça as suas obras, e está dando força para nós, para continuarmos essa obra. Vocês entenderam? Como nós podemos aplicar esse texto? Conheço as tuas obras. Ele está falando para a igreja que tinha boas obras. Ele está falando para a igreja que tinha testemunhado a palavra. Ele estava falando para a igreja que não negara a fé em momento algum. Como ele falou para as outras igrejas que também que foram advertidas, conheça as tuas obras, mas de uma maneira totalmente diferente. Conheça as tuas obras, e eis que posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. É outro texto que talvez, eu particularmente confesso que já preguei outras vezes, trazendo essa porta, não é, como uma grande empresa, talvez como uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, mais ou menos assim, trazendo essa porta aberta como um concurso, algum curso, sei lá, um sucesso na vida. Meus irmãos, mas o que Deus está dizendo aqui, que essa porta que Ele abriu é a igreja que tem que trabalhar em prol do seu reino. Não é ele está dizendo aqui de porta que você vai amanhã pagar suas duplicadas, que vai comprar, que vai prosperar, nada disso. Eu creio que Deus é o Deus de providência, que Ele pode fazer essas coisas. Mas aqui Ele deixa bem claro, diante de ti coloquei uma porta. Vocês já pensaram que nós como igreja temos uma porta ampla e espaçosa, a oportunidade de testemunhar da graça de Deus, de fazer a obra do Senhor? E a minha pergunta hoje, para nós como igreja de Deus, nós estamos aproveitando essas oportunidades, nós estamos talvez alargando essa porta para que outras pessoas também possam chegar até nós, ou nós estamos estreitando e dizendo que não tem espaço para essas pessoas? Uma porta aberta. Jesus disse em João 10:9, Ele é a porta da salvação. Eu
sou a porta, se alguém entra por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. É uma porta de salvação, uma porta de liberdade e uma porta de provisão. É Deus que vem prover as necessidades da igreja. Amém? Paulo, lá em Coríntios, ele diz: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, mas há muitos adversários. Não tem como ter uma vida de sucesso pleno sem encontrar adversários pelo caminho. A igreja tinha uma porta aberta, mas a igreja tinha um problema, que não é um problema de pecado como as outras igrejas. É que essa igreja parecia que não tinha força para continuar. Tem aquele momento que nós estamos para baixo, tem aquele momento que nós estamos desanimados, ou isso só passa com o pastor da igreja. Aquele momento que nós estamos com vontade mesmo é de ficar em casa, é de curtir a casa, é de vir para a igreja, é o momento de sei lá, esquecer tantas coisas. Isso acontece ou não acontece com cada um de nós? E a igreja de Filadélfia tinha alguns problemas que impedia aproveitar as oportunidades dessa porta que Deus abriu. Eu começo a olhar isso aqui, eu vejo exatamente a minha vida e a vida da igreja, onde Deus abriu uma grande porta para nós aqui nessa cidade. Amém? Mas ele diz: mas que tem pouca força. Uma igreja sem força aos olhos do mundo, mas Jesus o que? Dá os parabéns para aquela igreja. É bom observar que as igrejas mais elogiadas foram exatamente as que se mostravam fracas: Esmirna e Filadélfia. Qual era o motivo de pouca força dessa igreja? Talvez fosse uma igreja pequena, um povo pobre, eles talvez não tivessem recursos, e eles se achavam muito pequenos. É muito importante, não é, nós pensarmos em crescimentos físicos também. É comum nós pensarmos em um bom templo, acomodar bem as igrejas, as ovelhas, mas nós temos que ter como prioridade o nosso crescimento espiritual. A igreja, eu e você, nós estamos crescendo espiritualmente. O que ele quer dizer aqui é que essa igreja estava com pouca força, eles não tinham força, eles estavam desanimados. A igreja era fraca, com pouco poder, mas continuava fiel ao Senhor. Nós sofremos também esse mesmo motivo de ter pouca força. E pouca força não é sinal de derrota, de fraqueza. É muito comum a igreja estar um pouco desanimada, a igreja está um pouco, sei lá, pensativa. E nós, como igreja, passamos essas lutas, essas batalhas. A igreja era pequena em tamanho e em força, mas grande no poder e na fidelidade. Escute o que eu vou falar. A grande preocupação nossa deve ser apresentarmos a Deus com uma vida de fidelidade. O que eu estou falando para vocês, eu estou sendo fiel na interpretação da Bíblia. Gente, isso é a maior riqueza que nós temos, de pregar a palavra com fidelidade, sem outros pensamentos. Fraqueza nem sempre é sinal de pecado. Jesus não condena essa igreja por nenhum erro, mas diz que ela tinha pouca força. A igreja
precisa de fama, a igreja precisa de poder. Nós precisamos de ser reconhecido aqui na cidade como igreja que prega a palavra com fidelidade. Alguém pode dizer amém? Amém. Ele diz: eis que farei que alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mente, eis que eu os farei vir a prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Olha que declaração forte de Deus para a igreja de Filadélfia. Olha que declaração forte para nós, como igreja de Deus, de receber esse elogio do cuidado de Deus. Será que nós estamos contribuindo com o reino de Deus para sermos reconhecidos pelo próprio Deus, como Ele reconhece essas igrejas? Ou será que nós estamos, talvez, como aquele homem chamado Acã, que faz tudo de errado e talvez ainda queira se prevalecer das benesses de Deus? Eis que farei os que são sinagoga de Satanás. Se ele tinha pouca força para continuar, ele tinha o que? Agora, adversário. Ele tinha os falsos judeus. Gente, é incrível como nós vamos sempre nos deparar com dificuldades humanas da nossa frente, no nosso ministério. É incrível como nós não vamos ter uma vida tranquila, uma vida calma, até a volta de Jesus. Nós vamos sim nos deparar com dificuldades. Mas isso é o que ele diz aqui na igreja, quando ele fala: eis que farei alguns que são da sinagoga de Satanás. Essas pessoas estavam perseguindo a igreja, esses falsos judeus. E olha que palavra forte que eu quero falar para vocês hoje à noite. É que há muitos que são instrumentos de Satanás e às vezes estão no meio do povo de Deus. Paulo diz lá, Jesus repreende lá, João Batista diz: raça de víbora, quem vos induziu fugir da ira vindoura? Então há muitos que estão camuflados. Quando ele diz raça de víboras, cobras venenosas, eram pessoas que estavam se infiltrando no meio da congregação. Vocês me entendem? Estavam dando uma de cristão. As dificuldades são essas que a igreja enfrenta, que nós enfrentamos. Quando ele diz aqui, são sinagoga de Satanás. É muito dura essa palavra, mas é uma realidade. Aonde há pessoas ainda nos dias de hoje que são instrumentos de Satanás para destruir a tua vida, para destruir o teu ministério, para querer destruir a igreja de Deus, mas não destrói, porque Jesus mesmo é quem declara que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus. Amém? Não prevalece, porque é Deus quem toma de conta e cuida da sua igreja. Esses são sim, se declaram para si mesmos judeus e não são, mas mentem. E eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés. Como a igreja sofreu com a perseguição. E olha que nós não somos perseguidos nem nada. Assim, nós temos plena liberdade de pregar o Evangelho. Nós somos acomodados, meus irmãos. Nós temos uma oportunidade riquíssima de fazer diferença no meio de uma sociedade perversa, maldosa, idólatra. E nós não estamos fazendo. Mas esses eram que estavam trazendo toda a barreira contra a igreja. Mas o que ele diz aqui: mas eu te amei.
e os que farei vir prostrar-se aos teus pés, conheça que eu amei. Porque, meus irmãos, esse é o conforto que Deus traz para a igreja, é que Ele ama os seus filhos. Ele ama não porque nós somos merecedores, Ele ama não porque nós fizemos, Paulo, alguma coisa para agradar a Ele. Ele te ama não porque achou em você graça, alguma bondade. Não há amor de Deus dentro de alguma coisa que nós fizemos, que nós fazemos, ou que nós vamos fazer. Os judeus, ele não amava, mas aqueles que eram honestamente. Aí vai no versículo 10. Como nós somos retribuídos por Deus. Como nós somos guardados por Deus. Sabe por quê? Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ele começa dizendo, não é? Visto que, se você voltar para o versículo 8, conheça as tuas obras, que tem um porto diante de ti, uma porta aberta, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. Ele está reiterando o que ele falou. É mais ou menos assim, visto que você guardou a minha palavra, você vai ser guardado na hora da tentação, na hora da provação. Deus guarda os crentes salvos durante um período de dificuldade. Deus retira seu filho das dificuldades que lhes deparam. Não importa a interpretação, se você lê esse texto e acha que está falando de uma visão escatológica, que está falando talvez livre da grande tribulação, os melhores teólogos, eles trabalham esse texto como geral. Deus guardará em tudo, inclusive se houver lutas na frente onde nós iremos passar. Mas devemos entender que Deus guarda na hora da aprovação, não se limita a um evento particular, mas quando nós guardamos a palavra de Deus, nós temos a recompensa. Deus guardar você na hora da luta, na hora da tentação, na hora da aprovação, na hora que você se encontra no maior mar revolto da vida. É aquele momento que você vai sentir a paz de Deus, o conforto de Deus sobre a sua vida. É claro que nós somos vulneráveis, nós somos talvez fracos, mas no momento de luta nós temos a convicção daquilo que Paulo diz, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós estamos fracos, alguém que intercede por nós. Quando nós não temos palavra, nós temos o Espírito Santo que intercede pelas nossas fraquezas. Porque você guardou a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Na hora que a luta chegar na sua casa, você pode ficar certo de uma coisa: Deus está ali com você. Amém? Quando a adversidade, nós não esperamos a adversidade na nossa porta, nós não planejamos que a doença entre lá na nossa casa, nós não planejamos que lutas cheguem na nossa família. Ninguém em sã consciência faz planos nem para morrer, quanto mais para adoecer. Mas essas lutas chegam de forma inesperada e às vezes nos pegam fracos mesmo. Mas ainda assim, se você guardou a palavra, você vai ser fortalecido por Deus, porque no tempo de angústia que nós vivemos, nós não temos fôlego para orar, nós não temos mais um olhar para os céus, nós ficamos cabisbaixos, tristes, mas é nesse momento que nós sentimos o abraço de Deus, o conforto de Deus, a bênção de Deus, o conforto do Senhor sobre as nossas vidas.
Ele há de guardar cada um de nós na hora da provação. Foi a oração sacerdotal de Jesus antes dele ser assunto aos céus, quando ele diz assim: não peço que os tire do mundo, mas sim que os guarde do mal. Amém? Para quem vem essa provação? Para todos. Se vai ser no final dos tempos, ou se vai ser aqui, a provação vem para cristãos e para os inimigos da igreja. Para os cristãos, Deus traz conforto, Deus traz alento. Para os inimigos da igreja, Deus traz juízo. Quem guardou a palavra é quem vai ser culpado dessa grande tribulação. Para a igreja que guardou a palavra de Deus nas provações, Ele prometeu guardar no dia da tribulação. Ele vai continuando e mostrando a necessidade de que nós temos que guardar a palavra de Deus. No versículo 11 ele vai encerrar, ele vai começar a partir do encerramento. Olha que coisa interessante. Pense aí o que Deus está falando para essa igreja. Venho sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Você já pensou nessas palavras? O que é venho sem demora? Será que venho sem demora está falando somente de uma visão, não é, do futuro, uma visão da vinda de Cristo? Sim, pode ser. Mas quando ele diz eu venho sem demora, é como se ele dissesse assim: vocês estão esperando o quê para tomar uma decisão? O que você está esperando acontecer na sua vida? Eu venho no momento que muitos não estão esperando. Pegando a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Ele vai vir para esses dois tipos de pessoas, prudentes e nécias. E ele diz aqui: venho sem demora. É muito importante pensar nisso. Essa semana faleceu uma irmã lá da igreja Presidente Central. Eu estive lá no sepultamento dela. Uma irmã muito conhecida, irmã Cida, vocês que alguns conheciam aqui, parecida. A irmã era dinâmica na obra de Deus. A irmã era presente na vida da igreja em tudo. Uma irmã com 53 anos teve um infarto, chegando na porta de casa, desfrutando de sua vida com a família. E o pastor dela foi visitar no mesmo dia, foi visitar ela em casa. E o que mais ela disse ao pastor, sabe o que foi? É que estava ansiosa pelos projetos de Deus na vida dela. Nós não sabemos quando é que o Senhor vem. Eu venho sem demora. Eu venho sem demora. Quando você menos esperar, eu cheguei. Assim vai ser o arrebatamento da igreja. Assim vai ser a nossa ida, se for antes do arrebatamento da igreja. Mas ele deixa bem claro. Eu trago uma interpretação para mim desse texto, como se ele estivesse dizendo assim: o que vocês estão esperando? Ele traz uma advertência para os despreocupados. Ele traz uma tranquilidade para os oprimidos cristãos da igreja de Deus. A parábola do rico insensato, um homem que era muito rico, mas era muito rico. Ele disse: eu não tenho mais o que fazer, vou derrubar todos os celeiros, vou construir outros celeiros, é muita riqueza. E vai construir, e termina, e enche todos os seus celeiros. E quando termina, bate no peito e diz: goza minha alma do bem que tu tens. Jesus olha para aquele homem e diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Nós estamos construindo riquezas espirituais
Nós estamos construindo uma vida digna de sermos recebidos na glória por Deus. Eu venho sem demora. Quando menos esperar, eu estou chegando. A vida é uma vida de repente. De um dia para a noite, Campina Grande ficou sem água. Foi uma calamidade. Ninguém se preparou. Ninguém encheu nenhuma lata d'água. Assim é a vida. Hoje nós estamos aqui. Tiago diz assim: sois apenas uma neblina. Que neblina foi embora, acabou. Por que não nos estarmos preparados? Mas eu sou muito jovem, não tem isso. Eu sou muito idoso, não tem isso. Mas eis que venho sem demora. Eu venho para os despreocupados e venho para tranquilizar os oprimidos. Ao vencedor falo em coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também o nome, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ele coloca esse substantivo Deus 4 vezes. O nome do meu Deus. É para onde nós iremos, para a Nova Jerusalém. É para nós pararmos e dizer: Senhor, me ajude a deixar todo esse pensamento apaixonado da vida hoje e pensar também que um dia nós vamos seguir para a eternidade. Ao vencedor, falo em coluna do santuário do meu Deus. Ele pega o gancho ali do que aconteceu naquela cidade, a igreja que era sacudida pelos terremotos, dizendo: você será uma coluna. Isso aí, coluna que sustenta. Nós somos essas colunas sustentadas por Deus. Aí quando ele chega no final, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça porque o Espírito diz o quê? As igrejas. A carta é encerrada com um pedido de atenção. É um pedido de atenção de Deus para a igreja. Quem tem ouvidos, escute. Não é somente a ideia de você ouvir com esses ouvidos, mas você está disposto a ouvir e a colocar os ensinamentos de Deus no seu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já ouviu um ditado que diz assim: quem avisa, amigo é. Pois é, escute o que Deus está falando, porque nós não sabemos exatamente de nada. Essas palavras são as mesmas em todas as cartas às igrejas da Ásia Menor. E ela aqui enfatiza exatamente o desejo de ouvirmos a palavra de Deus. Que tipo de igreja somos nós? Menina, que tipo de igreja somos nós? Ou se alguém perguntar: que igreja você é? Sou igreja vibrante, uma igreja que viva a palavra, ou sou igreja, talvez, que concordo com tudo, não é? A política da boa vizinhança faz parte da minha vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o ensinamento de Deus para a igreja de Filadélfia e para a igreja da atualidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Te agradecemos, ó Deus, te
Te louvamos pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, pela igreja de Filadélfia, a igreja que o Senhor animou, a igreja que recebeu elogios, a igreja que foi fortalecida. Eu peço por nós, nesta noite, como igreja do Senhor, que o Senhor ache graça desta igreja, dos membros desta igreja, em nome de Jesus. Amém.